Muito bem, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, nós vamos ver que antes de falar sobre a paz de Deus, primeiro, o apóstolo Paulo fala sobre uma das principais coisas que tira a paz da maioria das pessoas. Ele diz assim, versículo 6, não estejais inquietos, algumas traduções diz ansiosos, por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Você há de concordar comigo que uma das principais causas de sofrimento, de falta de paz interior, é a ansiedade. A ansiedade é, vamos dizer assim, a mãe do medo, é a mãe da angústia, em alguns casos da depressão, porque a ansiedade é uma insegurança, uma inquietação dentro do ser humano, que faz com que a pessoa sofra, muitas vezes até sofra antecipado. Por quê? Porque a ansiedade nada mais é do que a falta de segurança sobre alguma coisa, sobre algum resultado, sobre alguma situação. Por exemplo, a pessoa que vai fazer um exame de saúde, vai fazer uma entrevista de trabalho, um teste na escola, a ansiedade é aquela insegurança, será que eu vou conseguir? Será que eu estou doente? Será que vai dar certo? Não é isso? Sim ou não? Então a pessoa sofre, ela não tem paz por conta disso. E o que nós vemos aqui? Qual é a solução para este problema? Já que todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Todos nós estamos sujeitos a um exame médico, a uma situação que nos causa ansiedade. Qual é a solução para este problema? Deus mostra o problema, mas também mostra a solução. Ele mostra a doença, mas também o remédio, a cura. O que ele diz? Não estejais ansiosos, inquietos por coisa alguma, antes, ou seja, ao invés disso, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Ou seja, se o problema é a ansiedade, a solução é a oração. Se a doença é a ansiedade, o remédio para a ansiedade é a oração. E você vai entender muito bem isso. Olhem para o pastor, por favor. Olhem para o pastor. Senhora, olha para mim. Depois a senhora lê, senão a senhora não vai pegar o espírito. Qual que é a solução? Por que a oração é a solução para isso? Pensa comigo. O que é a oração? Vamos dar esses exemplos que eu falei. Você vai fazer um exame de saúde, não é isso? É ansiedade. E agora? Outras pessoas na minha família também sofrendo dessa doença. Será que é a minha vez? E agora? Qual é o remédio? Aí você vai orar. Ó Deus, a minha vida está nas tuas mãos. Eu sei que na minha família outros sofreram com isso, mas sei também que o Senhor pode impedir que o mesmo aconteça comigo. No entanto, se alguma coisa for, o Senhor também tem poder para me curar, mas eu não vou ficar ansioso ou preocupado. Na mesma hora, o que acontece com a ansiedade? Porque você tirou o foco do seu foco da doença e colocou o seu foco em quem? Deus. Porque você percebeu na oração, você deixou claro na oração que Deus é maior do que a doença. E seja qual for o resultado, você sabe que Deus tem o poder para livrar você de qualquer que seja o resultado. Você, por exemplo, imagine, você está na empresa e houve lá uma notícia que vai haver um corte, que vai haver uma série de desemprego, de despedimentos. E você talvez pode ser o mais novo na casa, aquela pessoa que supostamente é um dos principais que pode levar o corte. Porém você tem renda para pagar, você tem contas, você tem a família para sustentar, é natural que venha a ansiedade. Mas o que é que você faz quando a ansiedade surge? Se a ansiedade é o problema, a solução é o quê? Oração. Você vai orar. E qual vai ser a sua oração? Ó Deus,
Eu ouvi que vai haver um corte na empresa, a empresa não está bem. Sei que eu sou um dos principais a ser cortado, e é o que as pessoas falam, mas sei que o Senhor também pode me livrar, se for essa a tua vontade, mas se não for, que seja feita tua vontade, porque eu sei que outra porta melhor do que essa vai se abrir. O que acontece com a ansiedade? Ela desaparece, porque você tirou o seu foco das notícias de desemprego e concentrou o seu foco em quem? Em Deus, que é maior do que aquele corte e que pode abrir outra porta até melhor do que aquela. Então você combate a ansiedade com oração. Por isso que há uma frase que eu costumo sempre dizer: quando a oração prevalece, a ansiedade desaparece. Até rima, não é? Quer repetir para aprender? Quando a oração prevalece, a ansiedade desaparece. É assim. Se você está muito ansioso, anda preocupado demais, ore mais, e você vai ficar menos preocupado e menos ansioso. Não significa que as preocupações não vão surgir, não significa que as ansiedades não vão aparecer. O que significa é que elas não vão roubar a sua paz, porque você não vai deixar que a ansiedade ou essas preocupações ocupe você de tal maneira que você fique sem paz. Amém? Então ele diz, versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Para a gente digerir melhor esse versículo, vamos partir ele em 3 pedaços. Primeiro, nesse versículo a gente vê que Paulo se refere a essa paz com o nome, é a paz de Deus. Então, se existe a paz de Deus, existe outra paz que não é a paz de quem? De Deus, que é a paz natural, a paz do mundo. Então, a paz de Deus é diferente da paz do mundo. Por quê? Porque a paz do mundo significa para as pessoas a ausência de problema. Se uma pessoa não tem paz por causa da doença, ela só vai ter paz quando estiver curada. Se a pessoa não tem paz por causa de uma ameaça de despedimento, ela só vai ter paz quando essa ameaça se concretizar ou não. Porque para a paz do mundo significa ausência de problemas. Ou seja, só tem paz quem não tem problema. Mas a paz de Deus não é assim. A paz de Deus é você ter paz mesmo com os problemas. É você ter paz mesmo diante das lutas, diante das dificuldades. Por isso que essa paz, vem aí a segunda parte do versículo, diz, ela excede todo o entendimento. Ou seja, é uma paz que não tem explicação, não tem, humanamente falando, lógica. Como que uma pessoa pode ter paz com um diagnóstico desse? Como uma pessoa pode ter paz diante do que ela está enfrentando no casamento? Como ela pode ter paz com o filho naquele estado? Não tem entendimento, não tem explicação. É uma paz que só quem tem sabe como é possível. Percebe, sim ou não? A gente vê isso nas Escrituras. Na sexta-feira eu dei o exemplo do próprio Senhor Jesus, que no momento em que estava sendo julgado por Pilatos, a paz de Jesus incomodou Pilatos, porque Pilatos estava acostumado nos julgamentos que ele já havia feito, ver as pessoas desesperadas, não me mate, eu não tenho culpa, eu sou inocente, e de repente via Jesus ali ouvindo as acusações, sem responder o quê? Nada. E ele simplesmente disse para Jesus, você não fala nada? Você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar ou te prender? E Jesus abriu a boca, mas foi para falar o quê? Olha, Pilatos, você não teria autoridade nenhuma sobre mim se o Pai não tivesse enviado, não tivesse dado. Então a paz de Jesus incomodou Pilatos, que Pilatos ficou incomodado. Olha, esse homem está sendo acusado, vai ser crucificado e não fala o quê? A paz de Deus, ela é tão extraordinária e sem entendimento humano, que eu já vi pessoas dizerem assim,
que o familiar ou alguém conhecido dela, vendo a paz dela, disse: fulano, a tua paz me irrita. Você já viu gente falar isso? Fulano, eu não entendo, você passando por isso, nessa paz, essa paz o quê? Me irrita, porque é um incrédulo, que não conhece esse Deus extraordinário, ele não entende como é que uma pessoa pode passar pelas lutas que nós passamos e ter paz. Ela chega a pensar o seguinte: outra pessoa no seu lugar estaria desesperado, como é que você está assim tão em paz? É porque essa paz, ela excede o quê? O entendimento. Ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Por isso, não importa as circunstâncias, não importa o que você ouve, o que você vê, o que importa é a certeza que você tem, que a sua vida não depende dos homens, a sua vida está nas mãos de Deus e só depende de Deus, nem das suas próprias mãos depende. Eu me lembro agora, me vem à memória, aquela palavra, aquela passagem dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei Nabucodonosor ameaçou eles de lançar na fornalha de fogo ardente e disse para eles assim, com essas palavras: eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos e da minha fornalha. Porque a paz destes homens estava incomodando o rei, porque o rei estava habituado a ver outras pessoas que eram ameaçadas de serem lançadas na fornalha se desesperarem, se espernearem, e esses 3 homens estavam o quê? Em paz, confiando em quem? Em Deus. Então o rei, incomodado com essa paz, disse assim para ele: eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos e da minha fornalha. Qual foi a resposta deles? Ele disse: ó rei, quanto a isso, eu nem necessito de te responder. Se o Deus que eu sirvo, que nós servimos, quiser nos livrar, Ele nos livrará, mas não nos curvaremos diante da sua imagem. Ou seja, em outras palavras, a minha vida não está nas tuas mãos, a minha vida está nas mãos de Deus. Se Ele quiser me livrar, não tem fornalha, não tem rei, nada e ninguém poderá impedir. Mas também, se Ele não quiser livrar, eu vou queimadinho, vou ser torrado, mas vou ser torrado e vou para onde? Para o céu. Mas não vou viver curvado, desesperado, angustiado diante de qualquer ameaça. Entende sim ou não? É uma coisa que excede o entendimento, mas é uma paz que ela é constante, independente de qualquer situação que você esteja vivendo. Você está passando por uma tempestade, mas tem paz, como Jesus que estava dormindo lá no barco. Entende sim ou não? Agora, é importante a gente fazer aqui um acréscimo. Não confunda essa paz com comodismo, porque tem gente que ela não tem paz, ela é acomodada, ela está vendo o barco afundar e não está nem aí. Isso aí é outra coisa. A pessoa ter um problema e não fazer caso dele como se não existisse. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é que quando você não tem o que fazer, quando você está diante de uma situação que você não pode fazer o quê? Nada para mudar, então é você deixar nas mãos de quem? De Deus. É evidente que se você tem um problema que você pode resolver, então Deus não vai resolver no seu lugar, porque Ele não vai fazer o que nós temos que fazer. Nós estamos falando de coisas que nós não podemos fazer nada. Surgiu a ameaça de corte, eu não posso fazer nada, eu tenho que fazer o exame está marcado para tal dia, eu não posso fazer nada antes. Meu filho é viciado, chega à noite em casa, e eu já falei, eu já aconselhei, eu já fiz o meu papel de mãe ou de pai, eu não posso fazer nada, eu vou ficar passando a noite acordado, preocupado com ele? Não, ó Deus, eu já falei, agora o que eu não posso fazer, faça o Senhor, mas eu não vou perder a minha paz por causa disso. Amém? Está claro, pessoal? Então vamos continuar. Ah não, ainda falta mais um. Nós falamos de 2 coisas: a paz de Deus, que excede todo entendimento, e o que mais? Guardará os vossos corações
e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, olha para mim, por favor. Quer fazer bem para o seu coração e para a sua mente? Então não viva o quê? Ansioso, preocupado, desesperado. Porque quando você tem a paz de Deus, quando você pratica esta orientação de orar quando as coisas estão fora do seu controle, você está guardando o seu coração e guardando também a sua mente. Quando fala guardar a mente, se refere a pensamentos, preocupações, e quando fala de coração, está falando sentimento, né? Aquela angústia, aquela aflição. Agora sim, vamos ao versículo 8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, e tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Então, o que na verdade a palavra de Deus está dizendo é o seguinte: faça um filtro, uma peneira, e não pense o que não te faz bem. Você não pode impedir que os pensamentos ruins cheguem, mas você pode evitar pensar neles, pensar eles. Exemplo, você ouviu a ameaça do despedimento, é inevitável que não venha o pensamento de que você pode ser um deles, mas não significa que você tem que ficar pensando nisso todo o tempo. Você vai fazer um exame, é natural que você fique preocupado e surge o pensamento de que você pode estar doente e até com uma coisa mais grave, mas natural é surgir o pensamento, mas não significa que você é obrigado a ficar pensando nisso o tempo todo. Então o que Deus está dizendo, em outras palavras, se você tem um pensamento, surgiu um pensamento que não é verdadeiro, que não é bom, não faz bem, o que Ele está dizendo? Não pense nisso, não fique a pensar nisso. Não consigo, pastor. Vai lá, ora, entrega esses pensamentos na mão de Deus e obriga a sua mente a pensar em outra coisa, em algo que seja verdadeiro, que seja honesto, que haja louvor, que haja virtude. Por quê? Porque nós não podemos aceitar que os pensamentos como esses façam morada na nossa cabeça. É aquele exemplo que eu costumo dizer, e já disse aqui algumas vezes, dos passarinhos, né? Você não pode impedir que os pássaros voem sobre a cabeça. Você está ali no jardim, está ali num lugar onde tem muitos pássaros, você não pode impedir que eles voem sobre a sua cabeça. Mas se um deles quiserem pousar na sua cabeça, você vai deixar? O que é que você vai fazer? Não, aqui não. Você pode sobrevoar por aí, mas quando querer pousar aqui na minha cabeça, não. Então, você pode impedir que pensamentos ruins surjam? Tem gente que não entendeu ainda. Você não pode impedir, porque a nossa mente está sempre ativa, pensando em tudo, e tem gente que tem a mente mais acelerada, pensa mais coisa ainda, não é? Então você não consegue impedir que os pensamentos venham, que os pássaros voem. O que você pode e deve fazer é não aceitar que eles pousem, que eles façam ninho, que você crie eles na sua cabeça, sabe? É aquela pessoa que quando vem um pensamento, ela fica pensando, conversando, dialogando, alimentando aquele pensamento na cabeça. Entende? Você não precisa fazer isso. Você não precisa fazer isso. Surgiu, manda embora. Não estou conseguindo. Vai falar com quem? Vai falar com Deus. Fala para Ele: Senhor, esse pensamento está insistindo. Eu sei que o Senhor pode me livrar desse pensamento. Então, eu deixo com o Senhor. Eu não estou conseguindo, que o Senhor me ajude. E Ele vai te ajudar. Amém? E aí, por fim, Ele diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Veja que o texto sagrado diz: aprendestes e recebestes, porque aprender é o primeiro passo, receber é o segundo. Ou seja, nem todo mundo que aprende recebe, aceita. Por exemplo, a gente pode chegar aqui e falar sobre o perdão,
E a pessoa aprender que ela tem que quê? Perdoar. Se ela vai aceitar perdoar ou não, por isso que tem gente que diz, eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu não quero perdoar. Então ela aprendeu, mas não recebeu, não aceitou. Então a pessoa aprende que tem que se entregar, tem que se converter. Olha, eu sei que eu tenho que me converter, mas eu ainda não tenho forças, eu ainda não é o momento. Então não basta apenas aprender, tem que aprender o quê? E aceitar. Então, se você só aprendeu o que tem que fazer, mas não praticou, não fez, então você não aceitou. Porque quem aprende e aceita, faz. Que mais? Ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Agora, Paulo estava apelando para o seu exemplo diante dos filipenses. Ele disse, vocês ouviram e viram em mim. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, o que eu estou ensinando vocês viram eu praticar. Então, o que vocês ouviram de mim e viram o meu testemunho, ele diz, isso fazei. Não adianta vocês ouvirem o que eu ensinei, verem o meu exemplo, se vocês não fizerem, não vai resolver nada. E por isso que sempre, quando é possível, não dá em todas as reuniões, mas sempre que possível a gente apresenta testemunhos, ou entrevistamos testemunhos, mas quando não dá nas reuniões, nos programas de rádio e televisão, estão cheios de testemunhos. Por quê? Esses testemunhos é para que o que você tem ouvido na igreja, você também veja na história dessas pessoas, para que a gente possa fazer o mesmo e também ver o mesmo resultado na nossa vida. Tem gente que ouve e vê o testemunho, mas porque não faz o que o testemunho fez, não vê o mesmo que aconteceu no testemunho acontecer com quem? Com ela. Então o segredo para que aquilo que a palavra de Deus ensina tenha resultado é fazer. A gente não muda de vida aprendendo, a gente muda de vida praticando, fazendo. Você pode ouvir a palavra de Deus o dia inteiro. Ah, pastor, como eu ouço, eu amo ouvir a Bíblia. Ou eu vou dirigindo, eu ponho a Bíblia lá no áudio. Eu estou em casa, eu ouço a Bíblia. Você pode ouvir a Bíblia inteira, o dia inteiro, todos os dias. Se você não praticar, não serve de quê? De nada. Porque a mudança de vida não acontece quando a gente ouve a palavra. A mudança de vida acontece quando nós ouvimos e praticamos. E aí sim, o que Paulo encerra dizendo? E aí, o Deus de paz será convosco. Então, se nós praticarmos este ensinamento, o Deus de paz será conosco. Agora, só para a gente terminar, olha que coisa interessante. O versículo 7 começa com Paulo dizendo, e a paz de Deus. Não é isso? Veja a ordem em que ele fala, a paz de Deus. E o versículo 9 termina com Deus de paz. Porque ele está falando de duas coisas diferentes. Uma coisa é a paz de Deus, outra coisa é o Deus de paz. Ou seja, se eu quero ter a paz de Deus, eu preciso ter comunhão com o Deus dessa paz. Qual é o problema das pessoas? A gente convida durante toda a semana, venham buscar a paz de Deus. Quem quer a paz de Deus? Venham buscar a paz de Deus. Só que quando as pessoas chegam aqui e o Deus da paz quer um relacionamento com ela, quer que ela se entregue para Ele, ela, não. Eu quero a paz de Deus, mas ainda não estou pronto para viver com o Deus da paz. Não tem como. Porque só tem a paz de Deus quem vive com o Deus da paz. E quanto maior for a sua comunhão com Deus da paz, mais a paz de Deus vai estar dentro de você. Por isso o segredo para você ter a paz de Deus em meio às lutas, tribulações, desertos da vida, é você investir no seu relacionamento com Deus de paz. Porque quanto mais bem com Deus de paz você estiver, mais a paz de Deus vai estar presente na sua vida nos momentos mais difíceis. E eu não quero, eu não quero ser pessimista nem negativo, mas não espere
que as coisas no mundo vão melhorar. Por favor, não me leve a mal. Eu não acordei de mau humor. Eu estou sendo realista. As pessoas não vão melhorar. O mundo não vai melhorar. E se você quer ter paz diante de tudo isso, você precisa investir no seu relacionamento com Deus de paz. Se você não tem tempo para o Deus de paz, trabalha muito. Eu até fiz uma brincadeira, os reformados que me perdoem, mais uma vez, eu fiz uma brincadeira com os meus reformados aqui da semana de manhã, que hoje em dia até os aposentados estão dizendo que estão sem tempo. É verdade ou mentira? Você fala com um aposentado hoje em dia, então não tenho visto você na igreja. Eu não estou tendo tempo. Com todo respeito, não significa que o aposentado não faz nada. Mas eu quero que você o quê? Entenda. Por quê? Porque as pessoas literalmente não têm disposição para buscar a quem? A Deus. As pessoas têm tempo para tudo. Mas quando se fala, vamos lá ouvir a palavra de Deus, vamos lá buscar a Deus. Não, eu tenho orado em casa, eu tenho ouvido a palavra de Deus em casa. Então, as pessoas não querem sacrificar, não querem renunciar, não querem fazer por onde ter relação com Deus, relacionamento com Deus. Então, como que Deus vai dar paz para uma pessoa se ela não tem nenhum esforço da parte dela para viver com Ele? Então, se o mundo está ficando cada vez pior, as pessoas cada vez mais difíceis, se a situação cada vez que passa parece ser mais difícil, se você é uma pessoa inteligente, invista no seu relacionamento com Deus de paz, e aí nunca vai faltar paz para você, por mais que o mundo fique pior, por mais que as pessoas ao seu redor piorem a cada dia, você sempre vai ter paz dentro de você, e ninguém consegue tirar a paz de dentro de uma pessoa, se essa paz dela vem da presença do Deus de paz dentro dela. Ela pode estar numa fornalha de fogo ardente, ela pode estar numa tempestade, ela pode estar diante de qualquer situação, o Deus de paz está dentro dela, dando paz para ela. Amém? Então, fiquem de pé, por favor. Eu vou dar para vocês um cartão.